Hoje nós vamos falar sobre menstruação. O que é menstruação? O que é menstruação normal? E o que é uma menstruação exagerada? Então, primeiro, menstruação é uma perda sanguínea que as mulheres, durante a fase fértil da sua vida, apresentam geralmente a cada 28, 30 dias. A menstruação normal pode durar em média 4 até 6 ou 7 dias. Quando este sangramento é maior do que 7 dias ou a quantidade do sangue for muito grande, é muito importante procurar o médico, porque esta perda pode levar à anemia. Quando este sangramento for pequeno, não tem importância. Não se preocupem. O problema que a mulher fica sempre preocupada é se a menstruação não veio. O que pode estar acontecendo no organismo? Então, a primeira coisa que a gente deve pensar quando a menstruação não veio é que a mulher está grávida. Porque quando ela está grávida, ela não vai ter a descamação do útero. O que é descamação? A descamação é isso aqui, ó. O útero é o lugar onde o nenenzinho vai ficar. Ele tem a parte externa, a parte do meio, que é chamada de mural ou muscular, e a parte interna, onde fica o endométrio. Todos os meses o endométrio ele prolifera muito para receber o nenê. Se não tiver nenê, ele vai se destacar e vai sair pela vagina em forma de menstruação, ou seja, em forma de sangue. Se houver a fecundação e o nenê for gerado, esta camada interna, que se chama endométrio, vai servir tanto de receptáculo para o nenê, ou seja, proteção para o nenê, como vai fornecer os alimentos para o nenê. Então, a primeira preocupação que a gente deve ter, se a menstruação não vier, é investigar uma gravidez. Embora existam gravidezes que podem no início apresentar sangramento. Outra causa frequente da falta de menstruação, que é fisiológica, é quando a mulher entra na menopausa, isto é, ela para de produzir os hormônios que são produzidos pelo ovário e, portanto, para de produzir a camada interna do útero, para de haver a proliferação do endométrio e cessa a menstruação. Outra causa normal da falta de menstruação, claro, é quando a mulher está amamentando. E a causa mais frequente, embora não fisiológica, é quando os hormônios passam a ser produzidos de forma irregular e, consequentemente, não ocorre a proliferação e nem a descamação do endométrio. Mas, quando isto ocorrer, não se assustem, basta procurar o médico e ele vai administrar, depois de investigar, medicamentos que vão fazer com que a mulher menstrue. Mas existe algum problema se a mulher não menstruar? Não, na verdade não existe nenhum problema. O que a gente faz é investigar para ver se está ocorrendo alguma coisa, como por exemplo uma menopausa precoce que possa levar a mulher à falta de menstruação. Mas e o contrário, se a menstruação vier muito? Assim, aí sim você deve se preocupar. Por quê? Porque quando a menstruação vem em grande quantidade, cada sangue que você perde, presta atenção, aqui é diferente do que a maioria pensa. Esse sangue não é um sangue sujo que precisa ser eliminado. Esse sangue é o mesmo sangue que vai ser levado para as demais partes do corpo humano e que são importantes, sim, para a oxigenação e manutenção das células. Então, quando tem um sangramento muito intenso, esse sangramento deve ser contido e deve ser tratado, porque caso ele continue, a mulher vai entrar em anemia. E como ela sabe que ela está anêmica? Fácil. Ela começa a ficar cansada, começa a ficar pálida e pode até desmaiar, porque a pressão vai cair. Então, uma coisa importante que a gente deve saber, a menstruação é fisiológica. Mas quando a intensidade ou a perda sanguínea for muito grande, tem sim que tratar. O que mais ocorre na menstruação? Muita gente se queixa de cólica. A cólica é frequente durante a menstruação, principalmente se for adolescente. Por quê?
porque quando a camada se destaca do útero, ela libera uma substância chamada prostaglandina. E essa prostaglandina faz com que o útero se contraia. E essa contração vai causar a cólica menstrual muito frequente da adolescência, embora possa aparecer em outras fases da vida. E neste caso tem que ser investigado alguma doença que possa estar provocando a cólica menstrual. Qual é o normal na menstruação? O normal é usar os 3, no máximo 4 ou 5 absorventes diariamente por um período de 3, 4 até 5 dias. Passou desse período, já o sangramento está sendo abundante e vale a pena ser tratado. E como pode ser tratado? Acabamos de falar. Ou você administra hormônio para diminuir o sangramento e regular o sangramento, ou você pode até tentar dar medicação que vá interromper a menstruação e assim economizar a perda sanguínea. E agora vem a pergunta: toda mulher pode usar OB? As mulheres que não forem virgens podem usar OB tranquilamente. As que forem virgens podem usar também, mas aí é melhor que use o OB pequenininho ou o mini. E o coletor vaginal deve ser usado? Gente, o coletor vaginal é um copinho que é colocado na vagina quando a mulher está menstruada. É muito perigoso. Por quê? Porque a menstruação é um meio de cultura. No sangue vai proliferar várias bactérias. E como a vagina é um lugar altamente contaminado, cheio de bactérias, se você deixar um copinho com sangue dentro da vagina por um período prolongado de mais de 4 horas, corre o grande risco de vir a ter infecção, que vai primeiro começar na vagina, onde está o copinho. Depois ele vai proliferar, vai entrar no útero e vai chegar até as trompas. E se chegar até as trompas, ele vai obstruir as trompas e causar esterilidade. Por isso, meninas, vocês que usam o copinho vaginal, cuidado! Pode não ter nenhum sintoma e pode sim levar à esterilidade, tá? Então, é importante, evitem o copinho vaginal, porque embora esteja escrito na bula que a vagina não é contaminada, é claro que todo mundo sabe que vagina, boca e ânus são orifícios que contêm vários tipos de bactéria e podem sim causar infecção. O que mais que é importante você saber? Importante é saber que a ausência de menstruação deve ser investigada porque pode estar por trás dela alguma alteração, não só hormonal, como principalmente alterações ovarianas, como por exemplo, raramente uma menopausa precoce. E ao contrário, se tem grande quantidade de sangue, deve ser tratado? Claro que deve, porque a grande perda sanguínea pode sim levar à anemia e deve ser investigado, porque pode ser causada não só por alterações hormonais, mas pela presença de miomas, pela presença de pólipos. Pólipos são proliferações anômalas da parte interna do útero e outras coisas que podem causar uma doença importante e pode levar à anemia. E finalmente, como saber se está tendo uma infecção ou se aquela menstruação está normal? Se o odor for muito fétido, é muito importante que você também procure um especialista, porque pode haver infecção, não só na vagina, como na parte interna do útero. E isto pode levar a complicações sérias e até a problemas graves. Portanto, se você perceber que a tua menstruação está normal, fique tranquila, você está ovulando e provavelmente, tranquilamente você, se quiser, irá engravidar. Cuidado, hein? Se você menstrua certinho, grandes chances de engravidar, fácil. Agora, se a menstruação tiver anormal, procure sim um ginecologista, porque você pode ter algum problema que pode ser facilmente tratado sem nenhuma complicação. Obrigada.